14 de fevereiro de 2023. Você está no Previdência em 10 minutos. Eu sou Ana Isabel Jordão e vou te atualizar acerca dos seus direitos previdenciários. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o acréscimo de 25%, né? Tivemos aí uma decisão recente que assegurou a concessão desse acréscimo de 25% para um segurado com esquizofrenia. Vamos falar um pouquinho sobre esse benefício específico do acréscimo de 25%. Bom, quem tem direito? Primeiro vamos esclarecer quem pode ter o seu benefício acrescido de 25%. São aquelas pessoas que detêm o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Nós, infelizmente, tivemos uma derrota no âmbito do STJ que negou a possibilidade de extensão desse benefício para quem possui outros benefícios de outra natureza e que tenha havido uma invalidez superveniente àquela aposentadoria. Por exemplo, no nosso escritório nós tivemos alguns casos que foram concedidos e agora, posteriormente, foram, então, cessados essa extensão. Pessoas que aposentaram-se por idade, por tempo de contribuição e que já no gozo desse benefício vieram a ter uma incapacidade chamada de grande invalidez, ou seja, viesse a se enquadrar nesses pré-requisitos para este acréscimo de 25%. A essas pessoas, a justiça, a jurisprudência, via entendendo que deveria ser também concedido esse acréscimo. Essa discussão foi parar no âmbito do STJ e, infelizmente, nós perdemos. Então, passou-se a adotar exclusivamente o critério legal. Qual é o critério legal? Somente pessoas que tenham a aposentadoria por invalidez ou, atualmente, a aposentadoria por incapacidade permanente, que detêm o direito de ter este acréscimo. E dentre essas pessoas que têm a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Dentre essas pessoas, quem que detém o direito a este acréscimo de 25% na sua aposentadoria? A resposta ela está no anexo 1 do decreto 3048. Ela vai elencar algumas doenças que detêm, que garantem esse direito de extensão de 25%, que é a cegueira total, perda de 9 dedos da mão ou superior a esta, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, perda de membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de membro superior ou inferior quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, caso em que se enquadra aquela situação da esquizofrenia, perda de uma das mãos ou de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, doença que exige a permanência constante, contínua no leito. E, por fim, ele diz assim, incapacidade permanente para atividades da vida diária. E aqui é este o ponto que é bastante interessante de analisarmos. Por quê? Com este ponto, este 9º ponto que a legislação apresenta no seu anexo 1 do decreto 3048, a gente pode incluir qualquer situação. Não existe uma doença específica para que se tenha esse adicional de 25%. Por exemplo, uma pessoa com diabetes que tenha um comprometimento da sua vida diária, das atividades da sua vida diária, que necessite de acompanhamento constante de uma pessoa, porque a sua doença já gerou uma incapacidade, né, que perpassa a questão física. Também entra um pouco aí na questão da incapacidade social. Ela se torna inábil para existir individualmente sozinho. Então, ela precisa de um acompanhamento. E aí, nesses casos, ou seja, né, a necessidade de uma assistência de uma outra pessoa. Então, toda vez em que, independente da doença, você conseguir caracterizar essa necessidade de uma outra pessoa, você
terá, então, o direito ao acréscimo de 25%. Mas ainda reside um outro questionamento. 25% de quê? Né? 25% de um salário mínimo, 25% da aposentadoria, muita gente se pergunta, muita gente se questiona acerca desse ponto. 25% de quê? E a resposta é 25% da aposentadoria do próprio segurado. Então, se você tiver um segurado que recebe um salário mínimo, ele teria direito a um acréscimo, se enquadrar nessas condições, né, aqui já elencadas, ele terá direito a um acréscimo de 25% desse salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo é o valor da sua aposentadoria. Mas se nós tivermos, por exemplo, um segurado que ganhe 2, 3, 4 salários, ou né, não indexando pelo salário, mas 2 mil, 4 mil, até o limite do teto, essa pessoa terá direito, então, a receber 25% de adicional. E se o segurado receber o valor do teto, ele irá receber esse acréscimo de 25% e irá ultrapassar o valor do teto. Tá? Por quê? Porque o que não pode ultrapassar o valor do teto é o valor do benefício. O valor do benefício não pode ser acima do teto. Ele está limitado ao teto, né? Para isso que existe o teto. Mas esse adicional, ele é pago como um plus. Ele não passa a compor o benefício. E por que é importante tratar sobre este ponto? Quando eu digo que o adicional de 25% não passa, não se integra, né, na aposentadoria, eu quero dizer que, em caso de óbito e concessão de pensão por morte, o valor dos 25% não entra na conta para a composição do valor da pensão. Então, se um segurado que recebe esse adicional de 25% vier a óbito e deixar pensão, os seus dependentes terão a pensão fixada sem o cômputo desses 25% na renda. E esses 25% não pode ser concedido ao pensionista que venha a ter supervenientemente a concessão dessa aposentadoria, qualquer uma dessas condições que a gente elencou aqui. Então, esse adicional, ele é devido exclusivamente ao segurado aposentado por incapacidade permanente, não sendo, então, possível a concessão dos 25% quando se tratar de pensão por morte. Ainda que o instituidor tivesse no gozo deste benefício com esse adicional, isso não passa para o benefício da pensão por morte. Por fim, vamos só aqui tratar um pouquinho, né, rapidinho, porque nós estamos aí vendo toda essa ebulição, tá todo mundo comentando, todo mundo falando sobre o pedido ontem do INSS, né? Este pedido que o INSS fez e quais os efeitos desse pedido. Que pedido que eu estou falando? Eu estou falando do pedido de suspensão nacional de todos os processos que tratem da revisão da vida toda. Como bem noticiou ontem nossa amiga Karen Jobim, o pedido do INSS não se configura, gente, embargo, não se configura nenhum tipo de recurso, até porque ainda não foi finalizado o julgamento. O que é finalizar esse julgamento? É a publicação do acórdão, que será escrito pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator da matéria, né? Diante da saída do ministro Marco Aurélio, passou, então, a ser o Alexandre de Moraes. E como ainda não houve a publicação, né, e o INSS, numa tentativa aí já de retardar, de não cumprir eventuais decisões judiciais, solicitou ao INSS, por meio de petição simples, desculpa, ao STF, a suspensão de todos os processos que tramitem nesta mesma direção, ou seja, todos os processos de revisão da vida toda. Não só
os já ajuizados, mas os que venham a ser ajuizados ainda também deveriam, por este pedido, ser suspensos. Estamos acompanhando em tempo real, qualquer novidade, nós voltamos aqui para trazer para vocês, mas estamos acompanhando e agora, no momento, precisamos aguardar qual será a decisão do STF quanto a este pedido. Até o momento, não houve nenhuma manifestação do Supremo Tribunal Federal e estamos aguardando. Então, não precisa ninguém entrar em pânico, porque não houve nenhuma mudança ainda em relação a esta decisão que já está firmada. Então, tenham um bom carnaval e até a próxima semana.